Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um videocast do Café Brasil Premium. O tema de hoje é bem legal, cara. Hoje vai ser em cima daquela questão da diferença entre o que é urgente e o que é importante. Tem muita gente que pensa que é a mesma coisa, acha que o que é urgente e importante tem que ser tratado da mesma forma. Não é, são coisas diferentes. E a habilidade de distinguir a diferença entre um e o outro é que define a capacidade ou quão bom é um líder, né? Então vamos lá. No tema de hoje aqui eu quero tratar claramente dessa questão da diferença de um para outro, começando definindo o que é urgente. Coisas urgentes são aquelas que necessitam de atenção imediata, que provocam consequências imediatas na sua vida. E na sequência vem as coisas importantes, que são aquelas que têm grande peso na nossa capacidade de atingir nossos objetivos. Então vamos voltar lá? Aqui, ó. Primeiro, coisa urgente é aquela que necessita de atenção imediata, tem um prazo de entrega imediato, ou então que já venceu. Nem é preciso que essas tarefas sejam complexas ou demoradas, também não é necessário que elas tenham um impacto significativo na nossa vida. Na maior parte das vezes as coisas se tornam urgentes quando a gente sabe que elas têm que ser feitas, mas a gente empurra com a barriga e depois dá aquela confusão, né? Na última hora tem que sair todo mundo correndo atrás. Qualquer bobagem, se for ignorada, pode se transformar numa coisa muito urgente. Já o importante, né, são aquelas coisas que causam um impacto na nossa vida e que também não tem que ser coisas complexas, mas que precisam ser feitas imediatamente. Elas são apenas importantes. Eu tenho um exemplo que eu gosto de usar, que é o exemplo da questão da dor de dente. Tem um dente me incomodando aqui, aliás, desse lado aqui, me incomodando aqui há um tempo, cara, eu acordo de manhã, eu vou comer, dá uma doidinha, alguma coisa tá errada com ele, tem alguma coisa acontecendo ali. Então, isso é um problema importante, cara. Cuidar do dente é um problema muito importante. Mas é uma dorzinha, eu tô enrolado, cheio de coisa pra fazer aqui. É desagradável ir no dentista, cara. Eu não tenho saco pra isso. Então, eu vou empurrando esse importante com a barriga até o dia que eu acordo de manhã e minha boca tá desse tamanho e tá doendo demais, cara. Então, de repente, aquele assunto que era importante pra mim, mas não era urgente, ficou urgente. Eu empurrei tanto com a barriga que o dente ficou tão ruim que agora eu tenho que ir correndo resolver esse assunto imediatamente. Paro tudo que eu tenho que fazer e vou atacar essa questão porque ela ficou urgente. Ou seja, por eu empurrar uma coisa importante com a barriga, eu levei até um ponto em que ela ficou urgente e importante. E aí eu tive que resolver na hora. Então dá pra gente dizer que a urgência ela é definida por fatores externos. Tem um prazo de entrega, tem alguma coisa acontecendo e que me obriga a atender essa coisa, né? E a importância é um exercício de introspecção. Eu tenho que mergulhar dentro de mim para poder entender o que realmente importa para mim. E o interessante é que aquilo que você considera como importante é diferente do que outras pessoas consideram importante. Esse é o grande lance do dia a dia, que é essa negociação entre o que é urgente e importante para mim e o que é urgente e importante para os outros. Esse é o tema, então, do nosso videocast da semana, aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Muito bem, nós vamos tratar então aqui dessa diferença básica entre o que é urgente e o importante. A habilidade da gente poder entender a diferença de um para outro. Isso aqui vai dar um maior impacto na tua vida, no teu dia a dia, e especialmente na tua habilidade de exercer um cargo de liderança, né? O cara que entende a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Definir quais tarefas são importantes depende das circunstâncias e dos pensamentos de cada pessoa. Já a urgência é determinada por fatores externos, como eu falei ali, né? Enquanto a importância é determinada por um exercício de introspecção, você entrar dentro de você para descobrir o que é importante para você. Líderes são aquelas pessoas capazes de reconhecer a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Mais que isso, é olhar os elementos da tua equipe, as pessoas que contêm a tua equipe e entender o que é urgente, o que é importante para a equipe e o que é urgente e importante para cada um dos indivíduos. Tem várias formas de fazer. Eu encontrei um exemplo muito legal num livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Esse livro aqui fez um baita sucesso, vendeu, aliás, vende um monte até hoje. Tem dicas bem legais ali. Tem aquelas coisas que você olha e fala, pô, é legal, isso aqui é muita teoria, serve para... Mas tem coisas que são muito legais. E uma das coisas muito legais é uma matriz que o Stephen Covey publicou ali e que ficou famosa, cara, que é aquela matriz para definir o que é urgente e o que é importante. Deixa eu colocar ela aqui em primeiro plano e vamos começar a montar a matriz do jeito que eu gosto de fazer aqui. Então você tem nessa matriz o eixo horizontal entre coisas urgentes e coisas não urgentes e o eixo vertical, coisas importantes e coisas não importantes. O que significa que nessa matriz nós temos então 4 quadrantes ali. Cada quadrante com uma cor, cada um de um jeito. Vamos ver o primeiro quadrante aqui, ó. O quadrante das coisas que são urgentes e importantes.
É aqui que a gente gerencia, que produz, que aplica a nossa experiência, a nossa capacidade de julgamento para responder desafios. Muitas tarefas se tornam urgentes por causa da procrastinação. Lembra da dor de dente, cara? Eu fui empurrando com a barriga até que ela caiu nesse quadrante aqui. Ficou importante e ficou urgente. É uma crise. Eu tenho que sair correndo, parar tudo e resolver agora, nesse momento. O segundo quadrante é o quadrante do não urgente e importante. Inclui aquelas coisas que são muito importantes, mas que não são tão urgentes assim. É o quadrante da qualidade. É onde a gente faz o nosso planejamento de longo prazo, antecipa e previne problemas. É onde a gente se empenha na busca de conhecimento, desenvolvendo habilidade. A gente estuda, cara. Quando a gente ignora esse quadrante aqui, a gente joga as tarefas para o quadrante 1 e cria aquele estresse, aquela crise. Se você deixar para trás as coisas importantes que não são urgentes, elas vão acabar se tornando urgentes a qualquer momento. Lembra de novo da dor de dente. Eu larguei para trás, ficou urgente, eu tive que sair correndo para correr atrás. E aí eu caio naquela situação do importante e urgente ao mesmo tempo, o que é uma crise. Tem de chamar bombeiro. O outro ponto importante aqui, outro quadrante, é o quadrante das coisas que são urgentes, mas que não são importantes. Esse aqui é o quadrante onde estão as distrações, onde aquela gritaria do urgente cria a ilusão de que tudo é importante, cara. É para agora, tem que fazer agora. Quando a gente lida com coisas urgentes, mas que não são importantes, a gente está diante de armadilhas que consomem o nosso tempo, consomem nosso recurso e consomem energia, e dão pouco ou nenhum retorno em termos dos objetivos que a gente quer atingir. Algumas dessas atividades são distrações, cara, e precisam ser evitadas sempre que possível. Outras atividades são aquelas tarefas que outras pessoas querem que você faça. Pessoas que têm o urgente delas e o importante delas e querem que você assuma a urgência delas e a importância delas. São coisas que não contribuem com os teus objetivos, mas que você acaba fazendo porque não consegue dizer não, cara, né? Vamos ver o quarto quadrante aqui. O quarto quadrante é o do desperdício, o quadrante das coisas que nem são urgentes e nem são importantes. Está reservado para atividades que, cara, esquece, né, bicho? É para esse quadrante onde a gente escapa quando tem que buscar sobrevivência. Cara, eu tô com o saco cheio de tudo, eu vou para ele. Eu vou assistir meu filminho, eu vou fazer minha curtição, aquelas maratonas do Netflix, sabe? Cara, eu vou passar o fim de semana inteirinho vendo 16 capítulos um atrás do outro. Eu esqueço da vida e vou lá curtir um pouquinho. Essas atividades que estão aí nesse quadrante são aquelas que a gente chama de assassinas do tempo. E alguns desses maiores assassinos são aquelas que ajudam a gente a procrastinar as coisas, quando a gente tem medo de delegar, quando a gente tem a capacidade de dizer não, quando tem baixa autoestima e quando tem problemas para fixar objetivos e prioridades. Olha, hoje em dia, cara, a gente está rodeado. Os sistemas foram montados hoje em dia para rodear a gente de assassinos de tempo. Se você piscar, ele te pega. Bem, tá aqui então a nossa matriz do que é urgente e o que é importante, e a ideia é você sempre refletir por que é que você está num quadrante ou está no outro quadrante. Você está no quadrante 1 aqui, fazendo o papel de bombeiro, por quê? É por causa de coisas urgentes, aquelas que necessitam a atenção imediata, ou é por coisas importantes, hein? Aquelas que causam impacto na sua vida? Por alguma razão você veio parar aqui. É bom pensar por que você está aqui, né? Quando a urgência domina e a importância cai, a gente vem parar aqui, ó. Vem parar no quadrante 3, que é o quadrante da distração, né? Então tem que estar sempre analisando por que você está em cada um desses quadrantes para poder reconhecer o que é que tem que ser feito e que caminho você pode seguir. E olha, o que eu fiz de legal foi o seguinte, eu fui buscar uma outra matriz, que é a matriz que tem a ver com um sujeito muito importante, Eisenhower, Dwight Eisenhower, um ex-presidente dos Estados Unidos. Ele tinha uma frase atribuída a ele que dizia assim, olha, eu tenho dois tipos de problemas, os urgentes e os importantes. O urgente não é importante e o importante nunca é urgente. E o princípio dessa matriz do Eisenhower é muito simples. Olha, avalie a tarefa em termos de urgência e importância e então coloque num dos 4 quadrantes e mãos à obra. O que eu fiz foi o seguinte, eu fui buscar os 2 quadrantes e joguei a matriz Eisenhower em cima da matriz lá do Stephen Covey, para ver o que acontecia, né? Vamos ver o que acontece se eu aplicar a segunda matriz em cima da primeira. Olha só. Primeiro quadrante, que é o quadrante da tarefa que é urgente e importante, tá assim, faça, cara. Se você está diante de alguma coisa que você botou no quadrante 1, faça imediatamente. Outro quadrante é o quadrante das coisas que são importantes, mas não são urgentes.
Então você tem que decidir o que fazer aqui. Decida como lidar com isso, joga de um lado e depois você resolve o assunto mais tarde, né? O outro quadrante é o quadrante das coisas urgentes e não importantes. Se a tarefa é urgente, mas não é importante, você pode muito bem delegar para outra pessoa. E temos então o quarto quadrante, que é o quadrante das tarefas que não são urgentes e que não são importantes. Cara, você tem que tirar isso aqui da tua lista de prioridade. Deleta isso, joga fora, ou só pensa nela se você tiver algum tempo livre na tua vida, né? Então, olha aqui como é que ficou, né? Quadrante 1 você faz, quadrante 2 você decide o que fazer e guarda para lidar com ele mais tarde, quadrante 3 você delega, quadrante 4 você deleta. É legal isso aqui, essa matriz vai estar na versão impressa, eu vou, junto com o vídeo, você vai receber o roteiro do vídeo, e eu vou colocar a matriz ali para você poder baixar. E o legal é você estimular a tua equipe, as tuas pessoas, e você mesmo, cara, pega a matriz, quando você estiver lidando com algum assunto, aliás, o meu sonho era pegar o meu dia inteiro, anotar tudo que eu fiz ao longo do dia, e no final do dia, jogar cada coisa que eu fiz num desses quadradinhos, né? E ver como é que eu acumulei minhas tarefas ao longo do dia. E a gente tem estudos aí que mostram que é muito fácil a gente cair na tarefa lá no item 4, né, no quadrante 4, onde só tem perda de tempo o dia inteirinho. Chega no final do dia, cara, eu tô louco, trabalhei que nem um doido e não aconteceu nada na minha vida. Então, executar esse trabalho de entender onde fica cada coisa vai ensinar você a separar o que é urgente do que é importante e se livrar das coisas que são as assassinas de tempo, né? Muito bem, vamos então às nossas dicas aqui. A dica número 1. Priorize e reconheça aquilo que não é importante. Uma lista reunindo as coisas que você considera mais importantes também define aquilo que não é importante. Se aparecer algo urgente, mas que não faz parte da sua lista de prioridades, deixa pra lá. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas você vai ficar surpreso com a quantidade de energia que você gasta com itens que estão fora da sua lista de prioridades. O item 2. Compartimentalize as providências urgentes assim que elas surgirem. Não deixa misturar tudo, cara. Cada um no seu lugarzinho. A gente tem a tendência de mergulhar de cabeça nos conflitos e problemas assim que eles surgem, cara. Brasileiro, então, é o rei, né? Quando isso acontece, a gente desvia o foco da resolução das questões urgentes para poder retornar logo para os assuntos importantes. Quando você se deparar com um assunto que é urgente e que faz parte da sua lista de prioridades, resolva de uma vez. Terceiro item, não acumule as providências urgentes, cara. A gente tem a tendência de pensar que coisas urgentes e fáceis de resolver, a gente pode fazer num instante e vai acumulando uma em cima da outra. Sempre que possível, tente delegar as providências urgentes e que não são importantes para outras pessoas. Item 4, aproveite os momentos de menos agitação. Alguns horários, como tarde da noite ou logo pela manhã, são ideais para progredir nas ações importantes. Nesses horários, é menos provável que surjam assuntos urgentes para desviar a nossa atenção. Então, você sacou aqui? Eu não quero tomar muito tempo com esse vídeo aqui não, porque eu sei que você tem um monte de coisa urgente e importante para resolver, né? Mas bota na cabeça o seguinte, a urgência em si não é problema, cara. O problema é quando a gente esquece que urgente e importante é que tem que estar em primeiro lugar na nossa lista, né? E a gente, quando empurra com a barriga coisas importantes, deixa que ela se transforme em urgente e de repente nós passamos o dia inteiro como bombeiro apagando incêndio, né? Olha, pega o material que eu estou mandando aqui, como no descritivo, no roteiro do programa, você vai ter a matriz ali colocada, eu quero que você imprima essa matriz, na próxima reunião com a tua equipe, passa esse vídeo aqui para a turma toda aí, pessoal, né? Assistam o vídeo, depois utilize essa matriz para pensar um pouquinho nas coisas que você faz ao longo do dia e que consomem o teu tempo. Você vai ficar surpreso quando descobrir o volume de coisa urgente que não tem a menor importância, que está consumindo o teu tempo de vida e impedindo você de ser muito mais produtivo, tá bom? Esse aqui foi mais um videocast do Café Brasil Premium especial para você. Um abraço e até a próxima.